22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado Eline Civini Ferreira, que é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora Eline, alegria recebê-la aqui no nosso canal do Planeta Verde. A senhora está falando nesse congresso sobre mudanças climáticas, um tema sensível, polêmico, sobretudo agora com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Eu gostaria de saber a sua abordagem nesta edição do Planeta Verde. Muito bem, professor Fabiano. Devo dizer que é uma satisfação, poder estar aqui ao seu lado novamente. Não é a primeira vez, É mais uma vez de várias outras que virão, então é uma satisfação muito grande poder estar falando para vocês nesse espaço. De fato, com a saída dos Estados Unidos agora do Acordo de Paris, essa situação é uma situação que vem nos preocupando, não é de hoje que as mudanças climáticas constituem um tema de preocupação global, mas a minha abordagem mais específica por ocasião do 22º Congresso centra um pouco no posicionamento do Brasil, porque muito embora o Brasil tenha internacionalmente um reconhecimento de protagonismo em relação à determinação das suas metas de redução, quando a gente para estudar isso de uma forma mais detida, mais cuidadosa, a gente vê que o protagonismo ele não é tão protagonista, Então é isso que eu tenho tentado trabalhar a partir da ideia de que quando o Brasil assume lá em 2009, por ocasião da COP15, as suas metas de redução, aí muito focadas na mitigação das emissões de gases de efeito estufa, faz isso de fato com um certo protagonismo, porque não é país parte com obrigação especificada no protocolo de Kyoto e determina lá um percentual de redução que ele deve observar até 2020. E esse compromisso voluntário vai se transformar em uma política nacional, que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que entra em vigor mesmo em 2009, então a gente vê que as coisas já estavam bem encaminhadas quando o Brasil faz parte da COP15, E quando o Brasil vai para a COP16, ele já vai com uma lei, com um decreto regulamentador e com dados concretos de redução do desmatamento da Amazônia que giram ali em torno de 70%. E, na verdade, a política nacional ela se estrutura ali em alguns planos setoriais e alguns planos de ação. Então, o meu foco hoje é especificamente nesses planos de ação, porque juntos esses planos, e um se destina à Amazônia e o outro se destina ao Cerrado, juntos esses planos já conseguem alcançar quase que completamente as metas de redução que foram estabelecidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí é curioso, porque quando vem o Acordo de Paris, e o Brasil é parte do Acordo de Paris, vem a ideia das contribuições nacionalmente determinadas, no princípio da autodiferenciação, das respectivas capacidades, e o Brasil ele estabelece uma meta, e aí vamos pensar que o Acordo de Paris, a gente está falando uma projeção de 2020 e em diante, E a contribuição nacionalmente determinada pelo Brasil é inferior à meta que hoje se estabelece no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, se a gente fala nessa meta inferior a partir de 2020, que é quando iniciaria aí o Acordo de Paris, a gente fala, por outro lado, numa meta ambiciosa, que é o não desmatamento ilegal da Amazônia. Então, o que eu tento ponderar nesse contexto é o que significa de fato a responsabilidade diferenciada? O que significa de fato a responsabilidade dentro das suas capacidades? Será que essa é a contribuição que efetivamente o Brasil pode dar, considerando a gravidade da temática e a participação do Brasil a partir das questões relacionadas à mudança de uso da terra? A senhora também trabalha na linha de pesquisa na Pontifícia Universidade Católica do Paraná com relação também a mudanças climáticas. Você poderia destacar alguns instrumentos dentro dessa dinâmica, desse panorama que a senhora pincelou aqui, mas a questão dos instrumentos especificamente
para poder viabilizar aí a questão das mudanças climáticas, uma política de mudanças climáticas. Uma política de mudanças climáticas. De fato, dentro da PUC Paraná, né, eu não foco só nas mudanças climáticas, na verdade, todos os meus estudos, eles estão fundamentados em uma teoria que já é bastante difundida hoje, inclusive nas ciências jurídicas, que é a teoria da sociedade de risco. Então, nós tentamos trabalhar esses temas e esses instrumentos que são mais sensíveis na perspectiva do que a gente considera como um risco abstrato, que são aqueles riscos que não são passíveis de previsão nem controle. Então, isso gera um desafio para o próprio direito, porque a construção do direito é uma construção que se dá a partir daquela matriz de comando e controle, né? Então, a gente tem ali o dano ocorrendo e, efetivamente, os instrumentos que vão lidar com os efeitos nocivos desse dano. Especialmente em face desses riscos abstratos, a gente sabe que o direito ambiental ele tem que se reinventar para abarcar modalidades do que a gente chama como gestão de riscos, que a gente denomina hoje gestão de riscos. Então, o princípio da precaução tem uma força muito significativa nesse cenário, né? Mas a ideia é que o direito ambiental possa se vincular ao risco concebendo como uma perspectiva futura. A gente ainda não está falando de um dano consumado, mas a gente está falando de um dano que pode vir a se consumar, né, com consequências aí que na linha do Beck tem uma feição catastrófica, né? E aí a gente trabalha com a questão dos organismos transgênicos, com a questão das mudanças climáticas, e especificamente no que tange as mudanças climáticas, eu considero que é necessário, à contramão do que fizeram os Estados Unidos, um esforço genuíno, daí o meu questionamento, dos países como parte de um acordo internacional que visa enfrentar um problema global e que especialmente para os países insulares, né, hoje as ilhas, os países insulares têm uma consequência muito significativa. A senhora fez menção às suas linhas de pesquisa, mas eu queria algumas indicações bibliográficas, porque às vezes vamos nos encontros assim, olha, quais livros você recomenda? A senhora fez menção à Sociedade do Risco, do Beck, Ulrich Beck. Qual literatura a senhora recomenda para a nossa audiência, para aqueles que querem aprofundar sobre essas discussões que são suas linhas de pesquisa na universidade? Teoricamente, quando a gente fala no Beck, embora o Beck, né, inicie essa teoria a partir do acidente de Chernobyl e a gente esteja ali falando da década de 80, eu diria que tem uma obra dele especificamente que tem essa capacidade, já que o Beck é um autor da sociologia, tem essa capacidade de vincular a teoria sociológica com a questão ambiental, que é La Sociedade del Risco Global. Então, é um livro que não tem tradução ainda para o português, tem para o espanhol, né? Pensando que isso vem do alemão para o inglês, tem o espanhol. Então, a Sociedade de Risco Global é uma obra que o Beck faz essa ponte de uma forma muito interessante, que para nós do direito é mais acessível nessa perspectiva. Então, eu diria que é uma boa leitura. Bom, nessa edição do Planeta Verde, nós estamos discutindo direito e sustentabilidade na era do antropoceno. Eu gostaria da sua perspectiva, enquanto pesquisadora, professora, cidadã, da situação do direito ambiental no Brasil hoje. A gente passa aí por um momento de balanço, afinal de contas, temos aí possíveis retrocessos e retrocessos que já estão se consumando. Gostaria de saber a sua perspectiva. Pois é, eu tenho uma preocupação muito grande que eu acho que ganha uma repercussão e um reconhecimento quando a gente começa a falar na era do antropoceno, né? Então, embora o antropoceno em si ainda não tenha um reconhecimento científico como nova era geológica, mas eu acho que quando a gente parte de um movimento que centra o homem no âmbito de todas as preocupações, principalmente ambiental, eu acho que há um avanço muito grande, porque isso foi negado ou questionado por muito tempo, né? Então, eu acho que o reconhecimento do homem como fator que desencadeia uma série de desequilíbrios, né, nessa teia da vida, se a gente for usar aí a terminologia do Capra, é significativa, e eu acho que isso tem uma repercussão muito forte nas ciências jurídicas, porque a tentativa de regulação dessa relação entre homem e natureza,
é uma tentativa que se dá num viés econômico muito forte, né? Então, mesmo que a gente fale ali, não, a nossa Constituição reconhece o meio ambiente como um direito fundamental, existe ali uma função socioambiental da propriedade a ser considerada, mas a gente percebe que, na prática, quando os interesses econômicos eles precisam ser preponderados, né? Eles precisam ser analisados ali junto com os interesses ambientais, há sempre uma preponderância dos interesses econômicos. Então, eu acho que quando a gente olha isso, né, e a gente reconhece nessas relações uma questão antropocêntrica muito forte, uma preponderância do homem muito forte, a gente tende a se sensibilizar no sentido de que essa preponderância precisa ser relativizada e de uma forma antropocêntrica, sim, pela nossa própria sobrevivência, mas de uma forma antropocêntrica talvez mais alargada pela sobrevivência de todas as formas de vida, né, que nós estamos expondo a riscos significativos. Muito obrigado pela sua entrevista. E fica o convite a você para que possa acompanhar as demais que realizamos aqui na 22ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.